A democracia em movimento. Considero o candongueiro o meio de transporte mais democrático do mundo. Nele não há níveis ou classes. Todos viajam ao lado um dos outros. É democrático porque o professor, o médico, o trabalhador da construção civil, o advogado, o empregado de limpeza, o estudante, o artista, o político, o administrativo e o desempregado estão todos ao mesmo nível e passam todos pela condição única de passageiro. Estão todos juntos e misturados. Todos numa viagem com destinos e propósitos diferentes. Uma viagem livre, mas nem sempre leve e solta. Uma viagem com alguns apertos e solavancos, mas sempre democrática. Voltei a andar de candongueiro por vontade própria e durante algumas horas. Tudo para voltar a sentir a memória dos tempos em que este era o meu meio de transporte diário e habitual. É uma viagem no presente que nos coloca muitas vezes entre um passado falsificado e um futuro cego, em que não nos vemos. Estamos perante um presente que não nos deixa estar presentes. Parece um paradoxo, pois estamos ali no candongueiro, mas não estamos, porque o nosso pensamento e os sentimentos e as ideias não estão lá. É como olhar para a história das nossas vidas por uma janela que não nos pertence e em que cada paragem revela um destino diferente. É uma viagem mundana, sem títulos nem privilégios. Uma viagem em que deambulamos pelos rostos e olhares, pois nesse caso, viajar implica sempre uma dupla deslocação. Uma viagem entre a fé e a descrença, entre a obediência e a rebeldia, entre o ser e o não ser. Uma viagem reveladora e esclarecedora. Uma viagem em que andamos em busca de um futuro, visto que nos faz falta um passado. Seguimos viagem nesta democracia em movimento, em que ouvimos elogios, reclamações, preocupações e frustrações. Uma democracia em movimento que nos faz olhar, que nos faz desfrutar das paisagens e as paragens. Uma viagem em que acontece num presente que já não nos pertence, vindos de um passado que nunca foi nosso, e rumo a um futuro que envelheceu, mesmo antes de nascer. É uma viagem de seres plurais e imprevisíveis. É única. É uma viagem em democracia, num movimento livre, sem hierarquias, sem uma ordem propriamente estabelecida. É uma viagem que nos coloca perante uma realidade que nos choca e que nos afronta. Uma realidade que nos coloca perante uma crise existencial, pois já não somos aquilo que fomos. E não sei se um dia seremos aquilo que hoje queremos. Uma viagem em que todos têm opinião sobre tudo, em que a conversa entre o motorista e o cobrador pode ser um mote para uma acesa discussão, em que os debates radiofónicos e programas de entretenimento provocam interessantes estados de opinião e de alma. Mas também há quem siga a viagem em modo de distância invertida. Para estes, a fala é reduzida ao grau zero e há uma inatividade física que contrasta com uma intensa hiperatividade virtual. É o isolamento da realidade material que contraria a natureza humana e que faz com que sejamos convidados a elaborar uma interpretação sobre a existência destas novas entidades da vida real, mas que vivem no domínio do virtual. Há aqui uma prerrogativa humana que nos vai sendo imposta. Estes são os passageiros que fazem a viagem num silêncio real, mas num intenso barulho virtual. Enquanto isso, o candongueiro segue a sua marcha. Descubro que a estudante é namorada do advogado, que o artista foi aluno do professor e que o trabalhador da construção civil está de olho na empregada doméstica. Tudo numa verdadeira democracia de afetos e de sentimentos. Há uns anos que não me metia dentro de um candongueiro e vivia viagens tão interessantes e reveladoras.
há sempre alguém que nos topa, que estranha, como se achasse que estivéssemos perdidos ou por engano no Candongueiro. Há sempre alguém que questiona a nossa presença ali e que impede até para fazer uma selfie. Afinal, estamos em democracia e numa democracia é movimento.